Uma notícia dessa semana deixou o Bolsonaro com medo. A gente vai entender o que está acontecendo aí, por que o Bolsonaro está apavorado. Mas antes disso, já curte esse vídeo, se torne um inscrito desse canal e lembre-se de ativar o sininho, porque é muito importante para manter o engajamento aqui. Então curta, comente e se inscreva no canal. Então qual foi a notícia que deixou o Bolsonaro assustado? A notícia foi que na Colômbia ganhou agora, pela primeira vez, para a presidência do país, alguém de esquerda. O nome de quem será o novo presidente da Colômbia é o Gustavo Petro, que se autodenomina um revolucionário. E isso mandou ondas de choque para o Brasil, e o Bolsonaro foi e publicou no WhatsApp, segundo uma reportagem da Mônica Bergamo aqui, publicou no WhatsApp o seguinte, olha, ele pôs uma reportagem da BBC, está escrito aqui, né, ex-guerrilheiro vence a eleição na Colômbia e será primeiro presidente de esquerda no país. E daí o Bolsonaro escreveu: Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, dando a entender que tem havido uma nova onda rosa na América Latina, que a gente já falou aqui em outras circunstâncias, né, como tem aquele pêndulo, né, que vai oscilando de um lado, ganham partidos de esquerda, e isso vai, sabe, levando uma série de conquistas e de derrotas também, de fracassos, de erros, e isso vai e move o pêndulo depois para o outro lado, vai para a direita, e assim vai modulando. Então as pessoas vão oscilando ao longo dos anos aí das eleições, escolhendo candidatos, em grande parte por causa dos erros do governo anterior. Então agora você tem na Colômbia um caso excepcional, que é alguém claramente de esquerda, segundo ele aqui revolucionário, né, alguém bem à esquerda, que vai governar a Colômbia. E daí o Bolsonaro se assusta e põe isso no WhatsApp. E já que estamos falando de internet, redes sociais, eu preciso falar com vocês hoje aqui sobre a questão de segurança digital e como você pode se proteger de inúmeras ameaças que existem por aí. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu comecei a questionar e a comentar e a falar sobre os grupos extremistas de direita, eu sofri muitos ataques na internet, inclusive tentaram invadir meu computador, tentaram invadir minhas redes, e naquele momento, uma das recomendações feitas por profissionais de tecnologia foi que eu usasse um serviço VPN como o Surfshark, que eu pudesse proteger e criptografar os meus dados e também ocultar a minha localização, que esses grupos não soubessem de onde eu estava me conectando. Inclusive, numa ocasião, eu tive que parar na delegacia, que eu cheguei a contar essa história, eu acho que em algum momento, mesmo estando no exterior. Então, assim, realmente é uma preocupação que você tem que levar em consideração. Basta a gente pensar que serviços VPN como o Surfshark, eles são usados pelo mundo por jornalistas, por comunicadores, por ativistas, para poder também ultrapassar a barreira da censura estatal em alguns países. Há países que perseguem jornalistas e, nesse sentido, é um modo como essas pessoas têm para driblar profundas e severas restrições. Mas é evidente que o serviço do Surfshark não proporciona apenas isso, há muitas outras vantagens. Se você curte viajar, por exemplo, você provavelmente já sabe que há promoções e descontos especiais caso você compre passagem aérea ou faça aluguel de carro a partir de um outro país. Então, nesse caso, você pode usar o Surfshark para alterar sua localização e, desse modo, você poder aproveitar essas ofertas. Isso também evita que você tenha seu cartão de crédito bloqueado para compras feitas no exterior. Assim como também protege os seus dados caso você use uma rede Wi-Fi pública. E por fim, tem o streaming. Caso você queira acessar o catálogo da Netflix norte-americana, por exemplo, que tem filmes ou séries que não estão disponíveis no Brasil, ou de outras localizações, como aqui da Espanha, ou de outras regiões da Europa, você pode usar o Surfshark para isso. Para quem curte séries ou filme, é um prato cheio. Uma outra grande vantagem do Surfshark é que com uma única assinatura você pode usar o serviço VPN em um número ilimitado de dispositivos, incluindo celulares, computadores, smart TVs e assim por diante. Se você baixar o VPN Surfshark através desse cupom de desconto que estará aqui na descrição desse vídeo, você terá 83% de desconto, além de 3 meses grátis e também um antivírus gratuito. Essa promoção só vale para o mês de junho, gente, então vá lá e confira. E além disso, o Bananinha, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, publicou isso aqui no Twitter. Ele publicou esse mapa aqui, você pode ver aqui o Brasil, tá? O Brasil. E ao redor aqui, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, todos com o símbolo da foice do martelo, que é o símbolo do movimento comunista e que foi também usado na bandeira da União Soviética. E daí ele escreve aqui, né, Eduardo Bolsonaro: a responsabilidade do eleitor brasileiro só aumenta. Já não é mais tão somente, entre aspas, pelo Brasil, é por toda a região. Então aqui, mais uma vez, eles vão jogar com a história da ameaça comunista, de que há um risco, né, o Foro de São Paulo, já tem circulado aqui, né, nos grupos, nas falas de influenciadores bolsonaristas, o tal Foro de São Paulo, como se houvesse, sabe, um plano arquitetado, um plano organizado de
soviéticos, de socialistas, de comunistas, para dominar o planeta. Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, né, alguns anos atrás, quando eu comecei a falar sobre política e falar sobre Bolsonaro, eu achava muito fascinante essa história de, sabe, dessa polarização como se fosse Guerra Fria ainda, como se ainda tivesse uma disputa entre bloco capitalista e bloco socialista, porque foi o que aconteceu durante décadas, né? A gente teve uma divisão no mundo entre Estados Unidos e União Soviética e o mundo, sabe, se dividiu em linhas políticas e sociais a partir dessas visões, tanto capitalista quanto socialista. E eu achava fascinante, porque assim, não tem nada a ver com o mundo atual, né? Não tem nada a ver com a realidade atual, mas no discurso, que é um discurso que passa pelo Bolsonaro, passa pelas Forças Armadas, inclusive, e também passava pelo olavismo, pelo Olavo de Carvalho, você percebe como isso é muito importante e como esse jogo de criar esse fantasma do comunismo, de como há esse jogo de aterrorizar a população a partir de uma ameaça de de uma ditadura do proletariado, funciona para causar pânico e mobilizar as pessoas. Só lembrando, por exemplo, que no Brasil nunca houve essa ameaça. Nunca houve essa ameaça. Nunca houve essa ameaça. Foi uma justificativa dada para o golpe de Estado de 64, mas nunca houve de fato a possibilidade de uma revolução comunista no Brasil. Nunca houve. Inclusive a luta armada eram grupos muito pequenos, então assim, não havia essa possibilidade jamais. E muito menos hoje, né? Hoje também não há essa possibilidade. Mas eles adotam essa retórica justamente porque eles sabem que com o segmento isso funciona. E daí, essa publicação aqui do Eduardo Bolsonaro, né? Esse mapa aqui com o Brasil no meio de países comunistas, isso foi parar na imprensa argentina. Aqui reportagem do jornal Clarim, que é o principal jornal argentino, e a manchete é o seguinte: nova polêmica. Filho de Bolsonaro nomeou Falklands, as Ilhas Malvinas, e qualificou a Argentina de país comunista. Então, assim, se você olhar o mapa aqui, você vê que aqui embaixo tem as Ilhas Malvinas e está como Ilhas Falklands. E aí é uma disputa também territorial, né? Basta pensar que teve uma guerra entre Argentina e Reino Unido, foi uma guerra bem curta, de poucos dias, mas houve uma guerra por causa desse território, e a Argentina considera como território argentino, Ilhas Malvinas, e o Reino Unido considera como seu território britânico, que seriam as Ilhas Falklands. E daí nessa reportagem aqui eles questionam, né, tipo, a posição do Eduardo Bolsonaro, alguém que, bem, representa, de certo modo, a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, e também é um político, é um deputado, né? Um deputado que tem atuação em relações exteriores também. E daí ele vai e cria um incidente que não dá para dizer que seja diplomático, mas cria um incidente internacional aí ao atacar países vizinhos, né? Ao botar esses países como se fossem todos eles comunistas, quando não são comunistas, são de viés de esquerda, progressistas, algum talvez até um pouco mais socialista do que o outro, mas no geral são países que adotam uma posição de esquerda, sabe, moderada em muitos sentidos, assim como outros países do mundo. Então, assim, não tem nada de errado em ter uma proposta de esquerda, né? Pelo contrário, em termos de direitos trabalhistas, em termos de população, em termos de ajudar os mais carentes, mais pobres, minorias, a esquerda tende a ter pautas muito mais claras nesse sentido do que a direita, que tende a avisar mais questões econômicas, muitas vezes. Questões econômicas essas que privilegiam elites, com frequência. Então o jornal argentino vai lá e, sabe, eles estão estupefatos com isso, né? Porque realmente não tem nada a ver com o comunismo. E daí esse alerta, né, esse alerta, entre aspas, do Bolsonaro no WhatsApp e do Eduardo Bolsonaro, Bananinha, no Twitter, como eu falei, visa criar esse pânico, visa criar essa sensação de que há uma emergência e de que é fundamental reeleger o Bolsonaro, porque se não reeleger o Bolsonaro, o comunismo vai tomar conta da América Latina, o que é uma grande bobagem, que sinceramente não tem nenhum respaldo na realidade. Mas como eu falei, essa é uma retórica antiga, não é de agora, isso já vem perpassando inúmeros momentos da extrema-direita no Brasil, tanto durante o governo Bolsonaro quanto antes. Foi uma retórica, inclusive, a gente ouviu muito de 2014 em diante, da ameaça comunista. Mas é uma grande bobagem. E tudo indica, né, que esse movimento pendular para a esquerda agora vai prosseguir e possivelmente a gente verá uma vitória do Lula, talvez primeiro turno, talvez segundo turno, mas a gente verá uma vitória do Lula nessa próxima eleição. Todas as pesquisas apontam nesse sentido, o Bolsonaro já atingiu um teto, como a gente falou em outras circunstâncias, então assim, tudo aponta, tudo indica, embora não seja garantido, embora não seja, saber, jogo ganho, mas tudo indica que haverá uma vitória da esquerda e, mais uma vez, haverá essa onda rosa. O que pode levar no futuro próximo, como é previsível, inclusive, pode levar no futuro próximo a uma outra onda de direita ou de extrema-direita na América Latina. Principalmente porque há um espírito na América Latina, né, em vários países, não apenas no Brasil, de um certo populismo caudilista, assim, de um líder forte que se torna o pai do povo, né? Tem um livro muito interessante que é o do Finkelstein sobre isso, que é From Fascism to Populism in History, no qual Finkelstein ele define uma tese interessante que se atuar o modelo populista que é adotado pela extrema-direita, ele nasce
na América Latina. Ele nasce na Argentina, inclusive. Ele usa o caso do Perón como se fosse o caso exemplar dessa nova forma de política que é derivada, em grande parte, do fascismo. É o povo que escolheu o líder representa o povo e, portanto, para onde o líder levar, o povo vai. Essa vontade, entre aspas, genérica do povo é usada, inclusive, para suprimir direitos, se for o caso, para perseguir opositores, para prometer a violência contra demais grupos. E aqui a grande diferença proposta pelo Wittgenstein, né? Que enquanto que o fascismo ele usa da violência, ele adota a violência como força política, como força de opressão, como força de dominação, o populismo ele adota a promessa da violência. Então, assim, caso os inimigos se oponham à voz do povo, aí pode ser que haja uma ruptura, aí pode ser que haja uma violência, aí pode ser que haja, sabe, algum tipo de passo além que leve a uma ruptura. Então, assim, é o que faz o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele gera uma constante promessa de violência. Ah, se por acaso fraudarem as urnas, então não sei o que vai acontecer. Se por acaso ganhar a esquerda no Brasil, então a coisa vai complicar. Ah, se vocês provocarem as Forças Armadas, então talvez a gente tenha que, sabe, é o jogo que se faz. É a constante promessa da violência. Isso vai criando um clima de instabilidade e de tensão permanente. Porque, assim, quem é oposição a esse tipo de modelo, esse tipo de proposta, se sente sempre na berlinda. Será que vai haver ruptura? Será que vai haver um golpe de Estado? Será que vai haver violência? Será que vão me perseguir? Então, a resposta será dada esse ano nas urnas, e a gente espera que seja uma resposta veemente e clara de repúdio ao bolsonarismo, e isso vai prosseguir nessa onda rosa pela América Latina, que vai mandar um sinal claro para o mundo de que, nesse momento em particular, há um retrocesso dessas forças de extrema-direita. Então, que isso possa simbolizar ventos melhores para a população brasileira, para a economia brasileira, para a sociedade como um todo, né? Que haja uma restauração, talvez, um pouco das relações das pessoas. Não sei se vai acontecer isso, estou sendo otimista aqui, mas a gente espera que seja nesse sentido, que realmente haja uma transformação e que melhore um pouco as coisas. A gente precisa desse alívio, né? Me diga o que vocês pensam no comentário sobre isso, né? Primeiro, sobre a vitória de um candidato de esquerda na Colômbia, o que isso pode significar para a América Latina ou para o Brasil, sobre o temor do Bolsonaro, agora o receio de que ele vai perder as eleições, o que ele pode fazer quando está acuado e com medo, e depois a publicação do Bananinha, né, o Eduardo Bolsonaro, com esse mapa da América Latina, repleto de bandeirinhas comunistas, como se houvesse de fato algum tipo de ameaça de revolução, esse sentido de uma ruptura drástica da sociedade e dos modelos atuais para um modelo comunista. Não existe essa chance, mas o que vocês pensam sobre isso aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!